Bom, e daí falei para vocês, né, que temos que saber que responder a pergunta quanto de água um animal consome não é uma pergunta fácil. Então está aqui, medimos os consumos de água de nossos sistemas de produção? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês, né, para vocês que estão aí acompanhando esse curso, pensarem, sejam vocês produtores, então se vocês produtores estão medindo, sejam vocês técnicos ou alunos de graduação ou pós-graduação, conhecem fazendas que estão medindo o consumo de água? Pela minha experiência, aqui em estudos na Embrapa e também com projetos que nós temos com produtores, ainda não é comum nós acharmos produtores que estão medindo o consumo de água nas suas fazendas. Seja o consumo de água de bebida dos animais, ou o consumo de água da irrigação, ou o consumo de água na lavagem de instalações, no resfriamento de instalações, tá certo? Então, como nós vamos manejar, lá no começo comecei falando sobre manejo hídrico, como nós vamos manejar uma coisa que nós não conhecemos? Então, esse equipamento, chamado hidrômetro, aqui na foto vocês veem um hidrômetro um hidrômetro que mede baixas vazões, então aquele hidrômetro que você pode instalar num bebedouro, numa rede hidráulica que mede ali o consumo na sala de ordenha, que envolva desde lavagem de piso, lavagem de tanque de leite ou outros usos. Esse hidrômetro aí, independente da praça que você esteja, vai custar entre 250 a 400 reais, ou seja, não é um custo abusivo, né? E o fato de medir, você começa a gerar informações para responder não só a pergunta quanto de água seus animais consomem, mas quanto de água eu consumo na minha casa, que está lá na fazenda, na casa dos colaboradores, no sistema de irrigação, na sala de ordenha e nos diversos usos que existem na propriedade rural. Então, os hidrômetros são a forma mais simples e barata para a medição dos consumos de água na propriedade rural, devem ser adquiridos de acordo com as características estruturais e hídricas. Como eu falei, esse hidrômetro é um hidrômetro que mede baixas vazões, tá? Então tem um preço mais barato. Ah, mas eu quero instalar um hidrômetro lá na boca do meu poço, que é onde eu capto água para irrigação. Certamente vai ser um hidrômetro de alta vazão, que vai custar entre 2, 3 até 4 mil reais. Então, a escolha de um hidrômetro, não existe um hidrômetro de tamanho único, né? Existem vários tipos e tamanhos de hidrômetro, e eles sempre estão relacionados ao intervalo de vazão que você quer medir. Então, você tem que consultar aí um técnico na sua região, para ele te recomendar o hidrômetro exato para o tipo de uso que você quer medir. O ideal é a instalação de um hidrômetro para cada tipo de consumo. É muito comum, às vezes, propriedades que têm um único hidrômetro instalado, que a única fonte de água ali na propriedade é um poço. Aí ele vai lá, instala o hidrômetro no poço e começa a medir o consumo, tá? Só que naquele poço existem diversos usos ali que estão ligados àquela fonte de água. Como eu falei, os animais, as casas, as residências, outros usos que podem ter. Se a gente pensa em fazer o manejo hídrico, de tornar o uso da água mais eficiente, quando eu tenho um único hidrômetro instalado, eu não consigo enxergar particularidades, porque eu posso estar sendo eficiente num uso da água e ineficiente no outro uso da água. E principalmente naquele que eu estou sendo ineficiente, é onde eu tenho que atuar primeiro, para corrigir essa ineficiência. Mas se eu não tenho um hidrômetro específico medindo aquela ineficiência, como eu vou saber que ela existe? Então, se tiver um hidrômetro, já ajuda, né? Mas o ideal é um hidrômetro instalado para cada tipo de uso. Uma coisa importante, geralmente uma propriedade pecuária tem vários bebedouros. Não há necessidade de instalar um hidrômetro em cada bebedouro. Isso aumentaria muito o custo, né, de aquisição, mesmo esse hidrômetro que é mais baratinho. Mas você pode instalar um hidrômetro, geralmente esses bebedouros eles estão ligados a uma única rede hidráulica ou algumas redes hidráulicas, então você instala na rede hidráulica, tá? E você sabe que naquela rede hidráulica eu tenho 5 bebedouros que esse hidrômetro vai medir o consumo. Tá, mas como eu vou saber, né, o consumo de água por animal por dia se eu tenho lá 5 bebedouros? Aí você tem que ter o controle também do número de animais no dia que acessam esses bebedouros. Então, o que você vai fazer? Você vai
lembrando, o hidrômetro não te dá o consumo, né? A leitura, o consumo é a leitura feita nesse momento e a leitura... Então, por exemplo, estamos hoje aqui às 14 horas, eu faço uma leitura desse hidrômetro. Amanhã, às 14 horas, eu faço uma outra leitura desse hidrômetro. O consumo vai ser a diferença da leitura de amanhã pela leitura de hoje. Isso é dado em metros cúbicos, tá? Então, vamos supor, se entre hoje e amanhã houve um consumo de 1.000 litros de água, 1 metro cúbico, e nesse período de 24 horas, 10 animais acessaram esses bebedouros. Então, o consumo médio dos animais vai ser esse 1.000 dividido por 10. Então, 100 litros animais dia, né? Essa é uma média. Pode ter animais que beberam mais, animais que beberam menos, tá? Mas é assim que a gente pode trabalhar. Leitura do consumo com frequência mínima mensal. Quando o mensal, né, eu recomendaria para quando você já tem um histórico de leitura dos hidrômetros. Quem não tem nenhum hidrômetro instalado até o momento, vai instalar os seus primeiros hidrômetros, o conselho é façam leituras semanais, porque você está começando a conhecer o uso da água na sua propriedade. Então, o ideal é que você faça leituras menos espaçadas, depois lá de 6 meses ou depois de 1 ano, né, você pode começar a espaçar essas leituras, de semanal para quinzenal, de quinzenal para mensal. Mas, principalmente no início das leituras, faça com maior frequência, porque vai te dar mais informação e você vai conhecer mais rápido o consumo de água na propriedade. Existe, como vocês viram lá, uma relação direta entre a nutrição animal, né, e o manejo hídrico e o consumo de água dos animais. Aqui, só para vocês terem ideia, esse é um trabalho feito aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, há uns anos atrás, com vacas em lactação, e vacas em lactação aqui genética holandesa e Jersey. E durante a lactação, nós submetemos esses animais a 2 tipos de dieta. Uma dieta que nós fixamos o teor de proteína bruta em 20%. E uma outra dieta que nós íamos ajustando o teor de proteína bruta ao longo da lactação, tá certo? Ou seja, uma dieta de maior precisão, usando um termo da moda aí, né? Ao final aqui, só para vocês verem, né, para ter uma ideia, então a dieta que nós ajustávamos a proteína ao longo do ciclo de lactação teve um consumo médio, as vacas, de 56,7 litros por dia. Enquanto que a dieta que nós mantivemos a proteína fixa em 20%, o consumo médio foi de 59,6. Então, uma diferença em torno de 3 litros vaca dia. Só porque, num grupo dos animais, eles tinham acesso a uma dieta mais ajustada à necessidade dele. Então, isso mostra que a dieta de 20%, para a maioria dos animais que estavam comendo essa dieta, ela se mostrou excessiva, né? Fazer com que os animais bebiam mais água por causa disso, e daí você pode pensar, mais 3 litros por dia, vaca, né? Não é pouco? Não, não é pouco. Se você tiver 10 vacas, eu tenho um pequeno rebanho, eu tenho 10 vacas, é 30 litros de diferença, tá? Se você multiplicar isso por 300 dias de lactação, né, uma média de lactação das vacas, quanto de água você está podendo economizar? Tá certo? Vários produtores já falaram para mim, principalmente produtores de leite, né, que não podem expandir o rebanho ou que gostariam de fazer irrigação, mas não tem água suficiente na propriedade para fazer uma irrigação ali de um pasto piqueteado e tal. Então, se a gente começar a enxergar os usos da água, se nós corrigirmos as ineficiências que existem nesse uso, talvez a gente comece a ter mais água, né, para outras coisas que nós queremos fazer na propriedade. Existe também uma relação direta entre dar conforto térmico aos animais, né, e isso refletir diretamente no consumo de água deles. Vocês viram que uma das caixinhas que determina o consumo são fatores climáticos. Então, claro, um animal que não tem acesso à sombra durante as 24 horas por dia, né, e que fica a pleno sol, vai fazer com que esse animal beba mais água. E não porque ele tem necessidade, é porque ele está numa situação de desconforto térmico, tá? E para manter a temperatura corporal é a mesma coisa do que nós, né? Se nós ficarmos no sol várias horas do dia, qual que automaticamente nós vamos fazer? Procurar água para beber. Porque a gente tem que manter o nosso equilíbrio fisiológico.
O animal, né, o bovino, ou qualquer outro animal, é o mesmo padrão. Então, é fundamental dar conforto térmico, independente do sistema de produção. Né? Muitas vezes fala, não, mas sistemas integrados, pecuária, floresta, uma das vantagens é ter o sombreamento. Obrigatoriamente, por ser um sistema integrado, você vai ter as árvores lá que vão oferecer sombreamento para os animais. Mas sombreamento para os animais deve ser um quesito em qualquer sistema de produção. Seja um sistema a pasto, semi-confinado, o confinado, que daí ele vai ter um telhado em cima dele, então esse conforto térmico vai ser dado pelo telhado. O conforto térmico, ele pode ser tanto natural, como as árvores, no caso da foto, ou pode ser artificial. Nós colocamos os animais dentro de uma instalação. Mas a regra é dar conforto térmico para os animais. Você tem não só ganhos em melhorar a eficiência hídrica do seu sistema, mas ganhos em bem-estar e desempenho dos animais. E aqui alguns exemplos, né, de fazendas aí onde a gente vê que a água não tem nenhum valor, tá? Então, esse tipo de coisa não pode existir, uma vaca com acesso a um corpo d'água superficial, porque além de ela beber a água aqui, essa água tende a ter uma qualidade ruim, né? Ela também vai estercar, vai urinar nessa água, o que vai depreciar a qualidade, porque lá embaixo depois pode ter alguém ou algum outro animal também bebendo água desse rio, isso vai prejudicar a saúde daquelas pessoas ou animais. O fato de ela ter acesso ao rio, como mostra aqui na foto, você tem toda uma erosão das margens, então quando chove, carreia uma série de coisas que não deveriam ir para dentro do rio. Então, por isso a importância da manutenção das matas ciliares, das áreas de preservação permanente, né, para nós preservarmos as nossas águas. Você pode usar essa água do rio para dar para os seus animais, só que você tem que captar ela, armazenar ela numa caixa d'água e tal, e servir essa água para bebedouros, tá? Aqui um bebedouro, onde vocês estão vendo com uma condição deplorável, por quê? Porque não existe manutenção. Né? A limpeza dos bebedouros é um quesito também que deve ser básico nas fazendas de produção animal. Né? De quanto em quanto tempo eu tenho que limpar? É difícil dizer. Né? Se eu tenho poucos bebedouros muito próximos ali à casa, às instalações, é mais fácil você manter. Se você tem uma fazenda grande, onde tem bebedouros a metros de distância, fazer limpeza dos bebedouros é mais complicado, porque a mão de obra hoje é cada vez mais difícil, nas propriedades rurais também, né? Então, é difícil falar. O mundo ideal seria você, no mínimo, limpar o bebedouro 2 a 3 vezes por semana. Esse é o ideal. É o possível? Muitas vezes não, né? Mas que você tenha como uma rotina, em algum momento, fazer a limpeza dos bebedouros. Porque limpar bebedouro não é perfumaria, é garantia de servir água de qualidade para os animais. Aqui uma caixa d'água, de armazenamento de água, com vazamento 24 horas. Tem valor a água nessa propriedade? Não tem valor nenhum. Se o produtor ou a produtora estão se dando ao luxo de perder água 24 horas por dia, eles acham que a água não tem valor nenhum. Tá? Isso não pode ser mais aceito. Nessa outra foto, uma questão muito comum, né? Os animais adoram brincar com as boias dos bebedouros, estouram a boia do bebedouro e aquele bebedouro começa a vazar, né? Aqui vocês veem um caso que o bebedouro ficou vazando por horas, comprometendo aqui a área do piquete, comprometendo o bem-estar desses animais, porque os animais não vão poder acessar essa área, né? E se acessar, não vai estar na melhor condição. Então você vai ter depreciação de solo, simplesmente porque teve a quebra da boia, porque não existiu ali um reparo imediato. Claro, muitas vezes você não vê, isso está distante, né? O bebedouro está distante da sede, você não vê que quebrou a boia, tá? Mas essa é uma outra rotina que deve haver na fazenda, né? Algumas pessoas que têm como uma das suas tarefas passar pelas todas as instalações que têm armazenamento de água e tal, e fazer uma verificação se está tudo correto. Porque é muito normal acontecer vazamentos, rachaduras, canos que estouram, então a gente precisa ter essa rotina.